A Bíblia é uma fonte tão rica de sabedoria, não é? Os números na Bíblia geralmente carregam um significado simbólico. Quando Deus usa o número 70, geralmente significa que algo está sendo cumprido ou uma estação está fechando enquanto outra está começando. É um número que fala de disciplina e misericórdia, aparecendo quando Deus completa um processo, seja julgamento, liderança ou restauração. Antes de mergulharmos, vamos levar um momento para apreciar a profundidade e o simbolismo desses números. Neste vídeo, veremos mais de perto o número 70 na Bíblia. É um número que simboliza o cumprimento de uma coisa e o começo de outra. Representa disciplina e misericórdia, que se reúnem quando Deus completa um processo. Seja julgamento, liderança ou restauração, o número 70 nos lembra a presença e a orientação constantes de Deus. Agora, antes de mergulharmos, eu adoraria que você assinasse o canal e ativasse notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum de nossos profundos estudos bíblicos de mergulho. Se você achar esse vídeo útil, ficaria muito agradecido se você pudesse dar um polegar para cima. Dessa forma, podemos espalhar esse ensino para mais pessoas. Agora, vamos ler um versículo-chave que apresenta essa ideia. É da versão padrão em inglês, ESV, Jeremias 29:10. Pois assim diz o Senhor: quando 70 anos forem concluídos para a Babilônia, eu visitarei e cumprirei minha promessa e o levarei de volta a este lugar. Este versículo prepara o cenário de como Deus usa 70 para marcar o fim do cativeiro e o início da restauração. Não se trata apenas de Israel, é sobre como Deus define um limite para as provações e prepara um retorno para seu povo. Meus queridos amigos, este é apenas o começo. À medida que avançamos, descobriremos mais e mais momentos em que o número 70 aparece nas Escrituras e por que ainda é tão profundo para nós hoje. Fique comigo, meus amigos, porque isso vai ser tão poderoso. As 70 nações em Gênesis 10 são tão interessantes. No começo, Deus fez os céus e a terra. Ele criou o primeiro homem, Adão, e dele toda a humanidade nasceu. Mas com o passar do tempo, o pecado encheu o mundo. Meus queridos amigos, nossa terra enfrentou desafios. As pessoas se afastaram do divino, e a maldade se espalhou. Em resposta, Deus enviou uma inundação para limpar o mundo, salvando apenas um homem justo, Noé e sua família. Após o dilúvio, o mundo teve que começar de novo. Que tragédia! Mas, apesar disso, a nova vida surgiu. Noé, seus 3 filhos Sem, Ham, Jafet, e suas esposas, junto com seus filhos, se tornaram a base de nosso mundo hoje. Toda nação, toda língua, toda cultura, é uma prova da resiliência da humanidade e do plano divino que nos guia a todos. Nossa história começa com um grupo de pessoas que, infelizmente, se afastaram de Deus. Isso levou a muitas coisas ruins acontecendo em todo o mundo. Mas Deus está sempre lá para nos ajudar, e Ele enviou uma inundação para limpar o mundo. Ele fez questão de salvar um homem justo em cada família. Foi assim que conseguimos Noé. Após o dilúvio, o mundo teve que começar de novo. Não restavam outras pessoas, apenas Noé, seus 3 filhos Sem, Ham, Jafet e suas esposas. Tudo o que vemos hoje vem desses 3 homens. Em Gênesis 10, a Bíblia nos dá um registro de como as nações da terra foram formadas. Ele lista 70 descendentes dos filhos de Noé, e esses 70 se tornaram as nações do mundo. Às vezes, este capítulo é chamado de Tabela de Nações porque mostra de onde vieram diferentes grupos de pessoas. Pode parecer apenas uma lista de nomes, mas é muito mais. Deus estava nos mostrando o fundamento da humanidade. Ele estava revelando como nos espalhamos pela terra. Ele estava mostrando que todas as nações, toda tribo, e todas as pessoas têm uma origem comum, e essa origem é Noé e sua família. Agora, vamos quebrá-lo. Os 3 filhos de Noé se tornaram os pais de diferentes grupos de pessoas. Jafet tornou-se o pai das pessoas que se espalharam. Europa e Ásia vieram de Ham, e o povo da África e partes do Oriente Médio vieram de Jafet. Os israelitas, os árabes e outros vieram de Sem. O plano de Deus era criar 70 nações, e isso não foi um acidente.
O número 70 representa a integridade, mostrando que Deus estava organizando organicamente o mundo. Mas algo aconteceu quando estas Europa e Ral da Ásia se tornaram o pai do povo da África e parte do Oriente Médio. Sem se tornou o pai do povo semítico, incluindo os israelitas, os árabes e outros. Desses 3 filhos, 70 nações vieram para ti. Isso não foi um acidente. O número 70 representa a integridade. Isso mostra que Deus estava organizando organicamente o mundo. Mas à medida que essas nações cresciam, elas se recusaram a seguir a Deus. Eles deveriam encher a terra e adorar o único Deus verdadeiro, mas, em vez disso, ficaram juntos e construíram a Torre de Babel. Eles disseram: vamos fazer um nome para nós mesmos. Eles queriam construir seu reino em vez de obedecer a Deus. Então, o que Deus fez? O Senhor confundiu sua língua para que eles não entendessem o discurso um do outro. Então o Senhor os espalhou de lá sobre a face de toda a terra. Foi assim que as 70 nações foram divididas. Deus os espalhou para que eles não mais se rebelassem. Ele lhes deu idiomas diferentes, e eles se espalharam pela terra exatamente como ele havia planejado. Mas mesmo estando espalhados, Deus nunca abandonou as nações. Mais tarde em Deuteronômio, capítulo 32, o Senhor, em sua infinita sabedoria, optou por dividir as nações do mundo. Ele fez isso para que as pessoas pudessem viver em harmonia, sem conflitos constantes. O Senhor espalhou as nações, dando-lhes idiomas diferentes e dispersando-os pela terra. Embora não estivessem mais juntos, o plano do Senhor ainda estava em movimento. Como a Bíblia diz em Deuteronômio 32, 8, quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando ele dividiu a humanidade, fixou as fronteiras dos povos de acordo com o número de filhos de Deus. Isso mostra que Deus está no controle das nações. Ele é quem decide onde as pessoas viverão e define os limites dos países. Tudo está em suas mãos e, embora as nações tenham sido divididas, ele ainda tinha um plano para reuni-las novamente. Juntos, ele escolheu um homem, Abraão, e fez uma promessa a ele: todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus estava dizendo: embora as nações estejam espalhadas, trarei a salvação para eles através de você. E essa promessa foi cumprida por Jesus Cristo. Quando Jesus chegou, ele disse a seus discípulos: vai e faça discípulos de todas as nações. Ele estava dizendo que as nações espalhadas por Babel agora seriam trazidas de volta por seu evangelho. É por isso que em Lucas 10, Jesus enviou 70 discípulos para pregar o reino de Deus. O número 70 não era aleatório, era um sinal de que o evangelho era para todas as nações. No livro do Apocalipse, vemos a foto final depois disso. Eu olhei e eis que uma grande multidão que ninguém poderia numerar de todas as nações, tribos e pessoas e linguagem, em pé diante do trono e antes do Cordeiro. As mesmas nações que estavam espalhadas em Gênesis. Um dia, todos ficaremos juntos diante de Deus, unidos em nossa adoração. Esta é a bela história das 70 nações. É sobre como Deus formou a humanidade, nos espalhou em julgamento e agora está nos chamando de volta por Jesus Cristo. E hoje, fazemos parte dessa missão. Toda vez que compartilhamos o Evangelho, estamos trazendo as nações de volta a Deus, porque desde o início, esse sempre foi o seu plano. As 70 almas no Egito encontradas em Êxodo 1. 5 Jacó era um homem velho quando ouviu a notícia de que José estava vivo. O filho que ele lamentou por anos, o filho que ele pensava estar morto, não estava apenas vivo, mas se tornara um governante no Egito. Era quase demais para ele acreditar, mas quando viu os carrinhos e os presentes que Josefe havia enviado, seu coração foi revivido. Josefe, Josefe, meu filho, disse ele. Quando Jacó soube que Josefe estava vivo, ele ficou muito feliz. Depois de anos de luto por seu filho, que ele pensava estar morto, foi finalmente uma alegria receber essas notícias. Ele reuniu sua família, seus filhos e todos os seus bens, e eles começaram a jornada para o Egito. No caminho, Jacó parou em Beba para adorar a Deus. Ele queria ter certeza de que essa era a vontade de Deus. E naquela noite, Deus falou com ele em uma visão, Gênesis 46.
3-4 Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito, pois lá vou transformá-lo em uma grande nação. Eu mesmo vou com você para o Egito, e também o trarei de novo. E a mão de José fechará os olhos. Deus tinha um plano. Essa jornada para o Egito não se reunia apenas com José. Era sobre algo muito maior. Tratava-se de cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Então Jacó e sua família entraram no Egito, e a Bíblia nos dá um detalhe importante, Gênesis 46. Em Êxodo 27, diz que todo o povo da casa de Jacó que veio ao Egito tinha 70 anos. No começo, parece um pequeno número como uma única família. Mas Deus viu algo maior em mente. Mais tarde, em Êxodo, lemos o mesmo número novamente, e é um belo lembrete de que os planos de Deus podem crescer e se expandir. Em Êxodo, descobrimos que os descendentes de Jacó numeravam 70, e José já estava no Egito. O que aconteceu a seguir foi realmente notável. Ao longo dos anos, esse pequeno grupo se transformou em uma vasta nação. Quando deixaram o Egito, eles se tornaram um povo poderoso. É incrível pensar que Deus levou 70 pessoas e as transformou em uma nação. Mas por que 70? Por que não 50 ou 100? Porque Deus trabalha com números que carregam significado. O número 70 na Bíblia geralmente representa a conclusão, ordem e organização divina. Assim como houve 70 nações depois. A história da enchente de Noé é um belo exemplo do plano de Deus para o seu povo. Assim como Moisés mais tarde nomeou 70 anciãos para ajudar a liderar Israel, Deus estava mostrando que essa era a família completa que se tornaria seu povo escolhido. A jornada para o Egito não era apenas sobre escapar da fome, era sobre crescimento, transformação e preparação para um destino ainda por vir. Mas havia também uma razão mais profunda. Anos antes, Deus havia falado com Abraão e disse a ele que seus descendentes seriam escravos em uma terra estrangeira antes de herdarem a terra prometida. Gênesis 15. 13-14 Então, o Senhor disse a Abraão: saiba disso, meu amigo, seus filhos estarão perpalhos em uma terra que não é deles, e eles serão servos lá. Eles enfrentarão momentos difíceis por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que servirá. Deus falou com Abram, dizendo: ouça, Abram, seus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles. Eles enfrentarão desafios e serão escravizados por 400 anos, mas eu levarei a justiça à nação fora. Para sempre. Foi um local de crescimento e teste. Era um lugar onde eles aprenderiam a confiar em Deus. Era um lugar onde eles veriam seu poder e fidelidade. E quando estava a hora certa, Deus enviou Moisés para trazê-los para fora. Os 70 que entraram no Egito entraram em família, mas as pessoas que partiram eram uma nação. É assim que Deus trabalha. Ele pega pequenos começos e os transforma em algo ótimo. Ele leva as pessoas que se sentem nobodies e as levanta para seu propósito. Quando você olha para sua vida, pode se sentir pequeno. Você pode sentir que sua família está lutando. Você pode sentir que sua situação não está mudando. Você pode sentir que está preso em sua versão do Egito. Mas lembre-se, 70 almas entraram no Egito, e lembre-se de que Deus pode levar seus começos humildes e transformá-los em algo incrível. Ele leva as pessoas que se sentem como ninguém e as levanta para seu propósito. Quando você olha para sua vida, pode se sentir pequeno, como se sua família estivesse lutando, como se sua situação não estivesse mudando, ou como se estivesse preso em sua versão do Egito. Mas lembre-se, 70 almas entraram no Egito e uma grande nação saiu. Se Deus poderia fazer isso com a família de Jacó, o que Ele pode fazer com você? Seu pequeno começo não é o fim da sua história. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. 70 almas entraram no Egito, e um povo escolhido por Deus saiu. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele sempre o cumpre. Os 70 anciãos de Israel encontrados nos números 11, Moisés era um homem que carregava um fardo pesado. Ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas da escravidão no Egito, para guiá-los pelo deserto e trazê-los para a terra que Deus havia prometido. Mas o trabalho era demais para um homem sozinho.
O povo de Israel eram milhões de pessoas e, todos os dias, vieram a Moisés com seus problemas, suas queixas e suas necessidades. Moisés ficou impressionado. Um dia, ele gritou a Deus em frustração. Nos Números 11, Moisés disse: "Não posso fazer isso sozinho. É demais para eu lidar." Você já se sentiu assim? Você já esteve tão cansado, tão estressado, tão exausto que sentiu que não poderia dar mais um passo? Foi assim que Moisés se sentiu. E Deus, em sua misericórdia, deu-lhe uma resposta. Deus disse a Moisés para reunir 70 homens, líderes e anciãos dentre as pessoas. Estes eram homens de sabedoria e experiência. Quem já estava ajudando as pessoas com assuntos menores. Reúna-se para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem você conhece ser os anciãos do povo e oficiais deles. Traga-os para a tenda de reunião e deixe-os levar sua posição lá com você. Algo poderoso estava para acontecer. Esses 70 homens não estavam apenas sendo nomeados líderes, eles estavam prestes a receber o Espírito de Deus. No 11, 1 e 17 Deus disse: "Vou conversar com você lá, e vou pegar um pouco do Espírito que está sobre você e colocá-lo neles. Eles o ajudarão a suportar o fardo das pessoas, para que você não precise carregá-lo sozinho." Deus estava dizendo a Moisés: "Você não está sozinho. Você não precisa carregar isso sozinho." Então Moisés reuniu os 70 anciãos e os levou à tenda da reunião, o local onde a presença de Deus era conhecida por descer. Então, algo incrível aconteceu nos Números 11, a Bíblia nos diz que o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e então ele pegou um pouco do Espírito que estava em Moisés e o colocou nos 70 idosos. Assim que o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Deus compartilhou o mesmo Espírito que estava em Moisés com esses 70 homens, a mesma unção, o mesmo que foram guiados pela mesma sabedoria e pelo mesmo poder que estava guiando Moisés. Quando o Espírito veio sobre eles, eles profetizaram, mostrando que Deus realmente os encheu com seu poder. Este foi um ponto de virada para Israel. Moisés não estava mais sozinho, a liderança da nação foi agora compartilhada entre 70 homens cheios de Espírito. O mesmo Espírito e guia que havia sido a força de Moisés já estava disponível para eles. Quando o Espírito veio sobre eles, eles profetizaram, um sinal de que Deus realmente os encheu com seu poder. Este foi um ponto de virada para Israel. Moisés não estava mais sozinho, a liderança da nação foi agora compartilhada entre 70 homens cheios de Espírito. Não foi a primeira vez que Deus escolheu 70 homens, enquanto lemos em Êxodo 24, esta não foi a primeira vez que Deus escolhe 70 homens, amigos. De volta ao Êxodo 24. 1. Deus chamou Moisés até a montanha e também chamou Aaron, seus 2 filhos e 70 anciãos para se aproximar. Esses 70 anciãos receberam um privilégio especial, testemunharam a glória de Deus. O número 70 não era aleatório, foi um número que representava a liderança e integridade divinas. Assim como havia 70 nações listadas após o dilúvio de Noé e assim como a família de Jacó entrou no Egito com 70 almas, agora Deus estava usando 70 anciãos para guiar seu povo. Esse padrão continuou mais tarde na história, quando os líderes de Israel formaram um conselho chamado Sinédrio. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar e curar, ele enviou 70 deles. 70 foi um número significativo, mostrando que Deus estava começando algo realmente importante. Mas não se tratava de ter 70 líderes. Também se tratava de mostrar como Deus funciona. Deus não espera que uma pessoa carregue o ministério sozinho. Até Moisés, um grande homem de Deus, precisava de ajuda. E nós também. Quando Jesus estava na terra, ele escolheu seus discípulos para ajudá-lo. Ele os treinou, deu-lhes poder e os enviou para continuar seu trabalho. O ministério nunca deve ser um ato solo. É tão bonito ver como o caminho de Deus sempre foi compartilhar o fardo que ele o NZ. Não é apenas uma pessoa, mas muitas. E é por isso que Deus nos dá seu Espírito. É o mesmo Espírito que se refere a Moisés, os 70 anciãos e os discípulos de Jesus. E esse mesmo Espírito vive em nós hoje. Em Atos 2, Deus sempre foi tão generoso, compartilhando seu Espírito com muitos de nós, não apenas um. Ele nos deu seu Espírito,
como ele deu a Moisés, aos 70 anciãos e aos discípulos de Jesus. E esse mesmo Espírito está conosco hoje, assim como estava de volta ao livro dos Atos 2. 1:17. Deus fez uma promessa e, nos últimos dias, será. Deus diz que derramará seu Espírito em toda a carne. Não apenas em Moisés, não apenas nos 70 anciãos, mas em toda a carne. Isso significa você, eu e qualquer pessoa que acredite em Jesus. O mesmo Espírito que deu sabedoria aos 70 anciãos é o mesmo Espírito que nos dá sabedoria hoje. O mesmo Espírito que lhes deu força é o mesmo Espírito que nos fortalece hoje. Então, quando você se sentir cansado, sobrecarregado ou sobrecarregado, lembre-se do que Deus fez. Em Moisés, não se preocupe. Deus está de costas. Ele nos deu seu Espírito, seu poder e seu povo. Assim como Moisés tinha 70 homens para ajudá-lo, você tem uma igreja inteira, uma comunidade inteira e a presença de Deus com você. Então, não tenha medo. Que o Espírito de Deus o fortaleça. Quando Deus liga, H sempre fornece o poder de responder. Lembra dos 70 anos de cativeiro babilônico. Jeremias 25. 11-12, chega um momento em que Deus para de alerta e começa a agir. Ele é paciente, misericordioso e dá às pessoas chance após o acaso. Mas quando eles se recusam a ouvir, quando continuam pecando, quando dão as costas a ele repetidas vezes, o julgamento chega. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Durante anos, Deus está sempre pronto para nos dar outra chance. Ele envia profetas para nos ligar de volta, para nos dizer para parar de adorar ídolos, para parar de ignorar seus comandos e voltar para Ele. Mas às vezes não ouvimos. Perseguimos depois de falsos deuses, quebramos suas leis e vivemos como se nunca enfrentarmos consequências. Mas então um dia, Deus diz, chega. Em Jeremias 25. 11 ele tentou avisar seu povo, enviando profetas para ligar de volta. Ele disse a eles para parar de adorar ídolos, parar de ignorar seus comandos e retornar a Ele. Mas eles não ouviram. Eles seguiram o seu caminho, perseguindo falsos deuses, quebrando as leis de Deus e vivendo como se nunca enfrentassem consequências. Então um dia, Deus disse, chega. Jeremias 25. 11-12. Deus declarou que toda a terra se tornaria uma ruína e um desperdício, e que essas nações serviriam ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, depois de 70 anos, Deus puniria o rei da Babilônia e a nação, a terra dos cananeus, por sua iniquidade. Deus disse que a terra seria um desperdício eterno. O julgamento foi estabelecido. 70 anos de cativeiro. Você pode imaginar como seria ficar longe de sua casa, sua terra e seu templo por 70 anos. Você pode imaginar ser forçado a viver em um lugar estrangeiro por 70 anos porque se recusou a obedecer a Deus. Você pode imaginar a dor de perder tudo o que tinha, incluindo seu templo e sua casa. Você pode imaginar o desgosto de sua família sendo destruído. Você pode imaginar a angústia de assistir sua cidade, Jerusalém, sendo demolida. Você pode imaginar o sofrimento dos babilônios, que veio como uma tempestade e destruiu tudo em seu caminho. Muitos foram separados e alguns foram mortos. Os que sobreviveram foram levados como cativos para a Babilônia, onde permaneceriam por 70 longos anos. Você pode imaginar a dor, o arrependimento e a noite passada clamando a Deus, tenha misericórdia, mas o julgamento já caiu. O tempo para avisos terminou, mas mesmo em julgamento, Deus ainda era misericordioso. Ele não disse, eu terminei com você para sempre. Muitos foram separados e muitos foram mortos. Os que sobreviveram foram levados como cativos para a Babilônia, onde permaneceriam por 70 longos anos. Você pode imaginar a dor, o arrependimento, a noite passada clamando, Deus tenha piedade. Mas o julgamento já havia caído. O tempo para avisos terminou, mas mesmo em julgamento, Deus ainda era misericordioso. Ele não disse, eu terminei com você para sempre. Ele disse, 70 anos, e então eu trarei de volta. Essa foi a diferença. Quando Deus julgou seu povo, Ele não os abandona. Ele os disciplina, mas seu amor permanece. Anos depois, enquanto estava na Babilônia,
um homem chamado Daniel estava lendo as Escrituras. Ele se deparou com a profecia de Jeremias e de repente percebeu algo: os 70 anos estavam quase acabando. Em Daniel, capítulo 9, depois que 70 anos se passaram, Deus os trouxe de volta. Ele nunca abandona seu povo. Ele os disciplina, mas seu amor permanece. Anos depois, enquanto Daniel estava na Babilônia, ele estava lendo as Escrituras. Ele se deparou com a profecia de Jeremias e de repente percebeu algo. Os 70 anos estavam quase acima. Em Daniel 9:2 ele disse: nos livros, eu, Daniel, percebi o número de anos de acordo com a palavra do Senhor para Jeremias, o profeta. Deve passar antes do final das desolações de Jerusalém, ou seja, 70 anos. No momento em que ele entendeu isso, Daniel caiu de joelhos em oração. Ele começou a confessar os pecados de Israel, implorando a Deus por misericórdia. Ele não disse: Deus, não merecemos isso. Ele admitiu: Deus, pecamos. Nós desobedecemos. Nós merecemos esse castigo. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Daniel entendeu algo que todos precisamos entender. Quando Deus fala, ele não mente. As pessoas optaram por ignorar os avisos e, como resultado, enfrentaram alguns desafios. Mas Deus está sempre lá para nos oferecer uma mão amiga, e ele cumpriu sua promessa de restauração após 70 anos. Assim como ele disse, depois de 70 anos, Deus moveu o coração do rei Cyrus da Pérsia, e ele permitiu que os judeus voltassem para casa. As pessoas que antes saíram de Jerusalém em correntes voltaram à liberdade. A cidade que já estava em ruínas começou a ser reconstruído. O templo que foi destruído foi restaurado. Quando Deus diz 70 anos, ele significa 70 anos. Mas qual é a lição aqui? O que a história nos diz? Diz-nos que Deus é misericordioso, mas ele também é sempre gentil, nunca rápido em julgar. Ele gentilmente convida as pessoas a se arrependerem. Quando disciplina, é sempre com amor e desejo de guiá-las de volta para si mesmo. Muitos de nós hoje vivem como se o julgamento nunca estivesse chegando. Nós pecamos, nos desviamos, não achamos que nada de ruim vai acontecer. Podemos até pensar que Deus não se importa. Mas Deus é paciente. Ele espera, ele dá tempo. Mas quando é a hora certa, o julgamento sempre vem para Israel. Foram 70 anos para nós. Não sabemos a hora exata, mas sabemos que está chegando um dia quando Deus julgará o mundo inteiro, assim como ele fez por Israel. Deus também nos deu uma promessa de restauração. Ele diz que estará lá para aqueles que se voltam para ele, para aqueles que se arrependem e para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Ele promete liberdade, perdão e um novo começo. Deus, que tirou Israel da Babilônia, pode tirá-lo de qualquer situação em que você está. Seja o pecado, o vício, a dor ou o arrependimento, Deus pode restaurar. Mas a hora de recorrer a Ele é agora. Quando os 70 anos terminam e o tempo de aviso terminou, a única coisa que importa é se você ouviu ou ignorou sua voz. Você vai ouvir. 70 semanas de profecia, Daniel 9:24. 27 Daniel era um homem de oração. Embora ele morasse na Babilônia longe de sua terra natal, ele nunca esqueceu Jerusalém, o templo e as promessas de Deus. Ele ansiava pelo dia em que Israel seria livre novamente. Um dia, enquanto ele estava lendo os escritos do profeta Jeremias, ele descobriu algo incrível. Ele descobriu que Deus havia dito que os judeus estariam em cativeiro por 70 anos. A hora estava quase acabando, Daniel. Ele ficou tão emocionado com a experiência que começou a orar com todo o seu coração. Ele confessou os pecados de Israel, implorou a Deus por misericórdia e se humilhou diante do Senhor. E então algo incrível aconteceu. Enquanto Daniel ainda estava orando, o anjo Gabriel apareceu para ele. Gabriel trouxe uma mensagem diretamente de Deus, uma profecia sobre Israel, o Messias e o futuro do mundo. Gabriel disse a Daniel que 70 semanas foram decretadas. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, mas estou aqui para ajudá-lo a entender. Deus estava dizendo que tudo aconteceria em apenas 70 semanas literais. Mas, na Bíblia, a palavra semana nem sempre significa 7 dias.
Às vezes, pode significar 7 anos. Então, quando Gabriel disse 70 semanas, ele estava conversando sobre 70 conjuntos de 7 anos, o que é igual a 490 anos. Deus estava dando a Daniel uma linha do tempo de 490 anos, e ele queria ter certeza de que entendia. Vamos falar sobre o que estava acontecendo com Israel naquela época. Gabriel quebrou em 3 partes. Primeiro, ele disse que, desde o momento em que a palavra foi enviada para restaurar e construir Jerusalém para a vinda de um ungido, um príncipe, haverá 7 semanas. A contagem regressiva começaria quando um rei deu um comando para reconstruir Jerusalém. Isso aconteceu em 445 AC, quando o rei Artaxerxes da Pérsia permitiu que Neemias reconstruísse a cidade. Neemias 2. 1-8. Gabriel disse que 7 semanas, 49 anos passariam durante o qual a cidade seria reconstruída, e a história nos diz que foi exatamente isso que aconteceu. Então, Gabriel falou sobre a próxima parte da profeta, que é realmente emocionante. 434 anos. Reconstrua Jerusalém. A morte de Jesus na cruz foi de 483 anos, assim como Deus havia dito a Daniel. Foi escrito centenas de anos antes. Jesus nasceu e a profecia foi cumprida com perfeita precisão. Ele previu sua vinda e morte, mas a profecia ainda não havia terminado. Gabriel continuou, dizendo que o povo do príncipe que está por vir destruir a cidade e o santuário. Isso aconteceu em 70 DC, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo, exatamente como Jesus previu em Mateus 24. A profecia foi realmente interessante. Dizia que Jesus nasceria, e até previu sua morte. Mas a profecia não terminou. Gabriel continuou, dizendo que o príncipe que está por vir destruiria a cidade e o santuário. Isso realmente aconteceu em 70 DC, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Foi exatamente isso que Jesus previu em Mateus 24, então Gabriel falou sobre uma última semana, os últimos 7 anos da profecia. Ele disse que faria uma aliança forte com muitos por uma semana e, por metade da semana, ele acabaria com o sacrifício e as ofertas. No momento, estamos em uma pausa. Os primeiros 4008 anos da profecia foram cumpridos. Apenas 7 anos permanecem. Esses 7 anos finais acontecerão no futuro, durante o tempo do Anticristo. A profecia diz que um governante virá e fará um acordo de paz com Israel por 7 anos. Mas no meio do caminho, depois de 3 anos e meio, ele saberá que é tentador quebrar promessas, mas isso pode levar a momentos muito difíceis. A Bíblia fala sobre isso como a grande tribulação. É um período de desafios, dificuldades e mágoa antes de Jesus retornar. Deus compartilhou essa profecia com Daniel para mostrar que está no controle da história. Os primeiros 483 anos já se passaram e apenas 7 anos permanecem. Isso significa que Jesus está chegando em breve, e é quase hora dos eventos finais da história. O relógio está correndo, mas aqui estão as boas novas para quem pertence a Jesus. Não há nada a temer. Jesus prometeu em João 14. 3: Eu voltarei e o levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, você também pode estar. Essa profecia nos lembra que Deus cumpre suas promessas. Se ele cumprir os primeiros 483 anos exatamente, sabemos que os últimos 7 anos acontecerão exatamente como ele disse. E se Jesus está chegando em breve, a única pergunta que resta é: você está pronto, Jesus e os 70 discípulos? Lucas 10. 1-17. Há muito trabalho a ser feito no reino de Deus, e não é algo que uma pessoa possa enfrentar sozinha. Até Jesus, o Filho de Deus, entendeu que a tarefa era grande demais para apenas uma pessoa. Foi por isso que ele chamou seus discípulos, os treinou e os enviou para espalhar a palavra. Muitos de nós sabemos sobre os 12 discípulos, mas Jesus não parou por aí. Ele também enviou 70 outros para levar a mensagem do reino. Um dia, Jesus reuniu esses 70 homens e deu-lhes uma missão. Ele disse a eles para irem à sua frente em todas as cidades e lugares, prontas para espalhar o amor e os ensinamentos de Deus por toda parte. Ele estava planejando visitar e sabia disso. Eles eram seus mensageiros, seus representantes,
carregando suas palavras e seu poder. Mas antes de enviá-los, ele olhou para eles e falou palavras que ainda são verdadeiras hoje. Ele disse: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, ore sinceramente ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores para sua colheita. Jesus estava dizendo que há tantas pessoas que precisam ouvir sobre o Deus, mas não há pessoas suficientes dispostas a sair e compartilhar as boas novas. As almas que precisam de salvação são maravilhosas, mas não há muitos trabalhadores. Ele disse para eles irem, mas também lhes deu um aviso. Ele disse: eis que estou enviando você como cordeiros no meio dos lobos. Eles não estavam entrando em lugares amigáveis, eles estavam entrando em cidades onde algumas pessoas as rejeitavam e em aldeias onde as pessoas não iriam querer ouvir a verdade. Eles enfrentariam oposição, mas não tinham medo. Jesus lhes disse para não carregar dinheiro extra, roupas extras ou outras coisas desnecessárias. Sandálias. Porque ele queria que eles confiassem a Deus com tudo. Sua missão era urgente e eles estavam em um caminho sério. Eles não estavam indo para negócios ou conforto, eles iriam espalhar o reino de Deus. Quando eles entraram em uma casa, eles deveriam abençoá-la com paz. Se as pessoas da casa as recebessem, elas ficariam e comeriam com elas. Caso contrário, eles seguiriam em frente, sacudindo a poeira como um sinal de julgamento. Aquele que ouve você me ouve, quem rejeita você me rejeita. Jesus estava nos dizendo isso, e ele quis dizer todas as palavras. Se as pessoas não aceitarem sua mensagem, isso não significa que elas estão rejeitando você. Isso significa que eles estão me rejeitando. Esta não era apenas a missão deles, era a missão de Deus. Então eles saíram e viajaram de cidade em cidade, pregando o reino, curando os doentes e expulsando demônios. Eles não carregavam espadas, escudos e riquezas. Eles carregavam apenas o poder de Deus em nome de Jesus. E quando eles voltaram, foram cheios de alegria. Eles voltaram para Jesus e disseram: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. Eles viram o incrível poder de Deus em ação. Eles falaram sua palavra e os demônios fugiram. Eles colocaram as mãos nos doentes, e as pessoas foram curadas. Eles viram com seus próprios olhos o que acontece quando você sai com fé. Mas Jesus olhou para eles e disse algo ainda maior: vi Satanás cair como um raio do céu. Ele estava dizendo a eles que toda vez que você expulsou demônios, toda vez que você prega o reino, toda vez que você entra em meu nome, Satanás perde terreno. Ele queria ensinar a eles algo importante. Ele disse a eles para não se alegrar que os espíritos se submetessem a você, mas para se alegrar que seus nomes sejam escritos no céu. O maior milagre não é curar ou expulsar demônios, mas a salvação. Ter seu nome escrito no céu é maior do que qualquer milagre na terra. Naquele dia, os 70 discípulos aprenderam algo poderoso. Não é sobre o poder que temos, é sobre o relacionamento que temos com Deus. Sinais e maravilhas é realmente incrível, e a melhor parte é que todos pertencemos a Ele. Ainda hoje, a colheita é abundante e ainda há muitas oportunidades para quem disposto a ajudar. Deus continua a pedir às pessoas que compartilhem as boas novas, enviando seus discípulos para o mundo para espalhar a palavra. Alguns o aceitarão, enquanto outros não podem, mas a mensagem deve ser compartilhada. O trabalho deve ser feito, e a recompensa está além de qualquer coisa que este mundo tenha a oferecer, a alegria de saber que nossos nomes estão escritos no céu. 7. Mateus 18. Perdão é uma coisa tão difícil para nós, humanos. Quando alguém nos machuca, mente sobre nós ou nos trai, é difícil não se apegar à dor. Podemos até pensar: eu nunca perdoarei, mas Jesus ensinou algo muito diferente. O Senhor: com que frequência, meu irmão fez algo errado contra mim, mas eu perdoo repetidamente. Não digo a você 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora, vamos fazer uma pausa por um momento. 70 multiplicado por 7 é igual a 490. Jesus significava que Pedro deveria contar para 490 e depois parar de perdoar. Não, Jesus não estava dando a Pedro uma fórmula matemática. Ele estava ensinando uma verdade mais profunda na Bíblia.
O número 7 representa a integridade e a perfeição. Quando Jesus disse 70 multiplicado por 7, ele estava mostrando que o perdão não tem limite. Ele estava dizendo: Peter, meu amigo, você não precisa acompanhar o perdão. Assim como Deus continua te perdoando, você também pode continuar perdoando. Esta foi uma lição tão poderosa, porque todos nós gostamos de manter a pontuação, não é? Lembramos quem nos machucou, que mentiu para nós, que nos traiu. Mas Jesus estava dizendo: no meu reino, você não mantém a pontuação. Você continua perdoando. Para ajudar a Pedro e os outros discípulos a entender, Jesus lhes contou uma história. Havia um rei que tinha um servo que lhe devia $10.000. O servo devia a um rei uma enorme quantia de dinheiro. O rei foi tão gentil e perdoador que ele não apenas perdoou a dívida do servo, mas também deu um emprego a ele. No entanto, assim que o servo saiu, ele encontrou outro homem que lhe devia uma pequena quantia de dinheiro. Ele foi tão gentil e perdoador que perdoou também a dívida desse homem. Mas, infelizmente, o homem não apreciou sua bondade. Ele implorou por misericórdia, assim como havia implorado ao rei, mas o rei não foi tão gentil desta vez. Ele jogou o homem na prisão. O rei aprendeu sobre o incidente e ficou chateado. Ele ligou para o primeiro servo de volta e disse: minha querida, eu perdoei toda essa dívida porque você implorou comigo. Você não deveria ter mostrado misericórdia ao seu colega servo, assim como eu mostrei misericórdia para você? Então o rei o enviou para a prisão até que ele pudesse pagar sua dívida. Jesus terminou a história com um aviso: meu Pai Celestial fará o mesmo com cada um de vocês se não perdoar seu irmão de seu coração. Seu coração, esta foi uma afirmação significativa de Jesus. Ele nos queria saber que, se não estamos perdoando os outros, Deus não será capaz de nos perdoar. Pense nisso por um minuto. Todos nós pecamos contra Deus, e sabemos disso. Mas Ele nos perdoa toda vez que chegamos a Ele e pedimos desculpas. Sua misericórdia é infinita, e sua graça está sempre lá. Ele nunca diz: esta é a última vez que estou tendo você. Em vez disso, Ele nos recebe de braços abertos. É por isso que Jesus disse a Pedro 70 vezes 7 que ele estava dizendo: perdoe a maneira como Deus o perdoa. O perdão é como uma brisa quente e suave. Não se trata de manter a pontuação ou deixar as pessoas fora do gancho. Trata-se de deixar de lado o peso da amargura e da raiva. Quando você se apega a esses sentimentos, é como se você estivesse se punindo. Mas quando você perdoa, você se liberta desse fardo pesado. Eu entendo totalmente. Às vezes pode parecer que um peso enorme foi levantado quando você encontra esse local de liberação e permite que Deus cure gentilmente seu coração. Ouvi algumas pessoas dizerem que certas pessoas podem não merecer seu perdão e, embora isso possa ser verdade, você já se perguntou se merecia o perdão de Deus? Estou aqui para dizer que nenhum de nós fez. De fato, Jesus perdoou as próprias pessoas que o pregaram na cruz enquanto estava morrendo. Ele olhou para eles e disse: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Se Jesus, com toda a sua misericórdia, poderia perdoar, tenho certeza de que podemos encontrar uma maneira de perdoar também. O perdão é uma escolha, e não se trata de como. Se você está tendo dificuldade em perdoar alguém hoje, lembre-se de que Deus o perdoou tantas vezes, mais do que você pode contar. Ele está pedindo que você faça o mesmo para os outros, não 7 vezes ou 490 vezes, mas sempre. Nos dias de Jesus, havia um poderoso grupo de líderes religiosos em Israel chamado Sinédrio. O Sinédrio era um grupo importante no judaísmo. Eles tomaram decisões importantes sobre a lei judaica e questões religiosas. Se alguém fosse acusado de violar a lei de Deus, o Sinédrio decidiria se eram culpados ou não. Se houvesse um desacordo sobre como seguir a lei, o Sinédrio a resolveria. O Sinédrio não era apenas um pequeno conselho, era um grupo de 70 membros e um sumo sacerdote que serviu como líder. Esses 70 homens deveriam ser os mais sábios. Os líderes mais experientes e respeitados de Israel eram como juízes em um tribunal, tomando decisões sobre o povo judeu. Então, de onde veio essa ideia de 70 membros? Bem, ele remonta a Moisés.
Quando Moisés liderava os israelitas no deserto, ele estava carregando tanta responsabilidade. Ele teve que resolver todas as disputas, ouvir todas as queixas e lidar com todos os problemas das pessoas. Foi cansativo. Um dia, seu pai, estou tão empolgado em falar sobre isso. Jetro viu quão cansado Moisés e deu-lhe alguns conselhos. Ele lembrou gentilmente a Moisés que a tarefa em questão era demais para ele lidar sozinho. Jetro disse a Moisés que precisava de ajuda, e Moisés ouviu. Deus então instruiu Moisés a escolher 70 anciãos para ajudá-lo a liderar o povo. Reúna-se para mim 70 homens dos anciãos de Israel a quem você conhece ser os anciãos do povo e oficiais deles e os leve à tenda da reunião. Deus pegou parte do Espírito que guiou Moisés também inspirou os 70 anciãos, levando-os a profeta. Esse momento marcou o nascimento do Sinédrio, um grupo que desempenharia um papel crucial na sociedade judaica. Quando Jesus chegou, este conselho de anciãos havia se tornado a mais alta corte da vida judaica. Eles se conheceram no templo em Jerusalém, onde tiveram o importante trabalho de tomar as decisões finais sobre questões religiosas significativas. Eles tinham o poder de influenciar o povo, e suas decisões eram consideradas lei. Mas aqui está o problema: quando Jesus apareceu, muitos dos membros do Sinédrio é realmente muito ruim, mas alguns dos líderes se tornaram corruptos em vez de usar seu poder para ajudar as pessoas a encontrar Deus. Eles usaram para controlar as pessoas. Eles se importavam mais com tradições, poder e influência política do que com a verdade. Quando Jesus começou seu ministério, o Sinédrio o viu como uma ameaça. Ele realizou milagres, ensinou com autoridade, e as multidões o seguiram. Ele desafiou suas tradições e expôs sua hipocrisia. O Sinédrio não gostava disso, então eles planejaram contra ele. Agora, o chefe, os sacerdotes e os fariseus estavam realmente preocupados com onde Jesus poderia estar, e eles perguntaram a quem soubesse alguma coisa para que eles soubessem para que pudessem prendê-lo. Foi o Sinédrio que colocou Jesus em julgamento. Eles trouxeram falsas testemunhas contra ele, acusaram-o de blasfêmia e pressionaram o Pôncio Pilatos do Romano a que ele crucifiquem. Todos eles disseram que ele seja crucificado. Esses eram os próprios líderes que deveriam defender a lei de Deus, mas rejeitaram o Filho do próprio Deus. Mas nem todos eles eram contra. Alguns dos membros do Sinédrio estavam lá para apoiar Jesus. Um deles era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite, perguntando sobre a salvação. Jesus lhe disse que, a menos que alguém nasça de novo, eles não podem ver o reino de Deus. Nicodemos mais tarde defendeu Jesus quando outros queriam condená-lo. Depois que Jesus morreu, ele foi um dos homens que o ajudou a enterrá-lo com honra. Outro crente secreto era José de Arimateia, um homem rico e um membro do Sinédrio. Quando Jesus foi crucificado, José deu um passo ousado. Ele foi para Pilatos, pediu o corpo de Jesus para que ele pudesse ser enterrado adequadamente. José de Arimateia, um discípulo de Jesus, pediu a Pilatos em segredo, com medo dos judeus, que tomasse o corpo de Jesus, mesmo que já estivesse em decomposição. Deus sempre tem seus fiéis. O Sinédrio pensou que havia vencido quando Jesus foi crucificado, mas 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, provando que era exatamente quem disse que era. O mesmo grupo que o condenou à morte não poderia parar sua ressurreição. Mais tarde, quando os apóstolos começaram a compartilhar a palavra, e o Sinédrio tentou detê-los. Eles prenderam Pedro e João, pedindo que parem de falar sobre Jesus. Mas Pedro disse: temos que seguir a Deus, não as pessoas. Embora o Sinédrio fosse um grupo poderoso, eles não podiam parar o Evangelho. Os 70 membros do Sinédrio deveriam ser sábios e justos, mas estavam cegos por seu próprio poder. Eles rejeitaram Jesus porque não queriam perder sua influência. É interessante pensar em como poucos dos que acreditavam em Nicodemos José de Arimateia e mais tarde o apóstolo Paulo, que já fez parte de seu sistema, encontrou a verdadeira vida em Cristo. A história do Sinédrio nos lembra que o poder humano é temporário, mas a verdade de Deus é eterna. Não importa o quão poderosos pensem que são, elas não podem parar os planos de Deus.
O Sinédrio condenou Jesus à morte, mas sua ressurreição mudou o mundo para sempre. O poder do homem desaparece, mas o reino de Deus nunca terminará. Expectativa de vida de 70 anos. Salmo capítulo 90. A vida é um presente, embora possamos nos sentir fortes e poderosos, os anos passam rapidamente. Um dia, estamos cheios de energia e fazendo planos para o futuro, e o próximo, nosso cabelo é cinza e nossa força está desaparecendo. Moisés, um grande servo de Deus, entendeu isso no Salmo 90, 10. Ele escreveu estas palavras, e elas são tão verdadeiras: nossa vida tem 70 anos, ou mesmo por razão de força de 80 anos, mas a extensão deles é apenas um trabalho. O problema, eles logo se foram e voamos para longe. Não é incrível que Moisés esteja dizendo que, em média, uma pessoa viverá cerca de 70 anos se for forte e 80 anos se forem fortes. Mas mesmo esses anos estão cheios de trabalho e tristeza. E então, em um piscar de olhos, a vida pode mudar em um instante. Essas palavras não devem nos deixar tristes, eles devem nos lembrar de valorizar cada momento. A vida é curta e é importante aproveitar ao máximo cada dia. Moisés viu uma geração inteira morrer no deserto por causa de seus pecados. Ele entendeu o valor de cada dia, e é por isso que orou no Salmo 90, 12, ensine-nos a numerar nossos dias, para que possamos ganhar um coração de sabedoria. Ele estava dizendo: Deus, ajude-nos a entender como a vida é curta, para que possamos viver de uma maneira que lhe agrada. Algumas pessoas pensam que têm muito tempo. Eles dizem: vou dar minha vida a Deus mais tarde, mas mais tarde não é prometido. Em Gênesis 4:14, a Bíblia diz: você não sabe o que amanhã trará. Qual é a sua vida? Você está aqui por um curto período de tempo e então você se foi. Vida é como uma névoa. Você já viu o vapor de uma xícara de água quente? Parece que não se trata de um momento. Perseguindo o dinheiro, mas quando eles morrem, eles não podem levar com eles barris para armazenar seus produtos. Ele disse a si mesmo: relaxe, coma, beba e aproveite a vida. Mas naquela mesma noite, Deus disse a ele: você tolo, esta mesma noite em que sua alma é obrigatória de você. O homem passou todo o tempo armazenando tesouros na terra, mas não havia se preparado para a eternidade. 70 anos podem parecer muito tempo, mas na eternidade, não é nada. Em 2 Coríntios 4, 8 Paulo diz que as coisas que podemos ver são apenas temporárias, mas as coisas que não podemos ver são para sempre. Esta vida é apenas um breve capítulo no livro de nossas vidas. Quando morremos, é isso, acabou. Mas quando morremos, nossos entes queridos estão nos esperando no céu. Isso é eterno. Mas, se não estamos prontos, ficaremos presos no inferno. Então, a hora de se preparar é agora. Como diz o ditado, o tempo voa, e a vida também. Salmo 90, 12, 10 nos lembra que nosso tempo aqui é curto. Se temos 70 anos, o que estamos fazendo com eles? Se temos 80 anos, estamos vivendo para Deus. Porque quando chegar a hora, quando nosso último suspiro for tirado, ficaremos diante dele. Ninguém pode escapar da morte. Não importa se você é rico ou pobre, jovem ou velho. Mas para aqueles que pertencem a Jesus, a morte não é o fim, é o começo da vida eterna com Ele. Se você ainda estava vivo hoje, significa que Deus está lhe dando tempo para se arrepender. É hora de deixar de lado o passado e abrir nossos corações para amar. Deveríamos viver todos os dias ao máximo, sabendo que o amanhã nunca é garantido. Em um piscar de olhos, 70 anos podem passar, e a única coisa que importa é se abraçamos Jesus Cristo. A destruição de Jerusalém em 70 DC foi um momento comovente na história. Era um momento em que tudo mudou em um instante, quando as pessoas clamavam com medo, imaginando como as coisas poderiam ter dado tão errado. Esta não foi apenas mais uma guerra, foi uma tragédia que deixou uma marca indelével no mundo. Outra cidade foi conquistada. Foi um cumprimento direto da profecia, um aviso do próprio Jesus que veio a passar com uma precisão aterrorizante. Vamos voltar ao tempo de Jesus, um dia, quando ele estava deixando o templo. Seus discípulos estavam admirando sua beleza.
Eles olharam em volta para as enormes pedras, as paredes cobertas de ouro e a majestade do lugar onde a presença de Deus havia morado. Eles ficaram impressionados, mas Jesus viu algo que não podia ver. Ele se virou para eles e disse as seguintes palavras: aposto que realmente os chocou, não foi? Quero garantir que nenhuma única pedra permanecerá em cima de outra. Jesus estava profetizando algo inimaginável. O templo, o coração e a alma da adoração judaica, o centro de sua nação, estava prestes a ser destruída. E, como ele disse, cerca de 40 anos depois, em 70 DC, o exército romano liderado pelo general Titus chegou a Jerusalém. Eles cercaram a cidade, cortando comida e água, e as pessoas ficaram presas. Foi um momento muito difícil. As pessoas estavam com fome e medo. As famílias observaram seus entes queridos morrerem. Algumas pessoas até comeram tudo o que encontraram porque estavam com muita fome. O povo judeu revidou, na esperança de salvar sua cidade. Mas os romanos eram fortes demais. Depois de meses de sofrimento, os romanos romperam as paredes e marcharam para a cidade. As ruas estavam cheias de sangue. Os soldados foram de casa em casa, matando alguém em seu caminho. A cidade queimou e finalmente. É difícil de acreditar, mas o templo foi incendiado. As chamas consumiram tudo. O ouro do templo derreteu e correu entre as rachaduras nas pedras. O calor era tão intenso que as pedras começaram a rachar e desmoronar. E, como Jesus disse, nenhuma pedra foi deixada em cima de outra. Foi um dia terrível. A história nos diz que mais de 1 milhão de judeus foram mortos e milhares foram tomados como escravos. Jerusalém, a grande cidade, foi deixada em ruínas. Mas por que isso aconteceu? Porque o templo foi destruído. A destruição de Jerusalém foi uma tragédia comovente, e foi uma lição difícil para o povo de Deus. Ele enviou profetas como Jeremias, Isaías e Ezequiel para avisá-los e guiá-los. Mas, infelizmente, eles não ouviram. Então, Deus enviou seu Filho, Jesus, para salvá-los e trazê-los de volta a Deus. Jesus curou os doentes, abriu os olhos cegos e pregou sobre o reino dos céus. Ele ficou profundamente triste com a cidade de Jerusalém, dizendo: ó, Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e calha aqueles que ele os enviou. Com que frequência eu os reuniria como Jesus, que os seriam para salvar-os, mas os que os reuniriam, mas os que os reuniram, que os que os reuniram, que os que os reunissem, que os que os reunissem. Em vez de receber seu Messias, eles o crucificaram. Eles escolheram rebelião em vez de arrependimento. Eles ignoraram o aviso de Deus, então o julgamento veio. A destruição de Jerusalém em 70 DC foi uma consequência direta de rejeitar Jesus. Jesus, foi exatamente o que ele alertou em Lucas 19, 43 a 44, minha querida, eu sei que chegará um momento em que seus inimigos montarão uma barricada ao seu redor e cercam você de todos os lados e rasgam você no chão, você e seus filhos. Eu sei que será difícil, mas você olhará para trás e perceberá que não reconheceu o tempo da sua visita. Você não sabia o tempo da sua visita. Você não percebeu que o próprio Deus havia andado entre vocês. E porque eles rejeitaram seu Salvador, a destruição se seguiu. Mas, meus queridos amigos, sempre há esperança nesta história. A queda de Jerusalém nos lembra que a palavra de Deus é sempre verdadeira. Tudo o que Jesus previu aconteceu exatamente como disse, e se suas palavras sobre Jerusalém eram verdadeiras, suas palavras sobre o futuro também são verdadeiras. Jesus também falou de outro dia que está chegando, o julgamento final, o retorno do Filho do Homem em Mateus, capítulo 24.30, ele disse, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e, em seguida, todas as tribos da terra lamentarão. Eles verão o Filho do Homem entrando nas nuvens do céu com poder e grande glória. A destruição de Jerusalém foi um aviso para eles, mas o retorno de Jesus é um aviso para nós. O povo de Jerusalém ignorou o aviso e sofreu muito. Não devemos cometer o mesmo erro. Deus está nos dando a chance de se arrepender, afastar-se do pecado e endurecer nossos corações. Ele está nos chamando para si mesmo,
dizendo: afaste-se do pecado. Não rejeite meu filho. Um dia, assim como Jerusalém, este mundo enfrentará julgamento. Mas não há necessidade de temer, porque para aqueles que pertencem a Jesus, para aqueles que confiam nele, para aqueles que o seguem, o reino de Deus nunca será destruído. E aqueles que acreditam em Jesus reinarão com ele para sempre. A vida é tão cheia de significado, a cada respiração, a cada momento e a cada passo, levando-nos a algo maior do que podemos ver. Deus é tão preciso, ele se move através do tempo, através das nações e através de destinos, chamando, aviso, restaurando e cumprindo sua palavra exatamente como ele a falou. Há um tempo definido para tudo, e tudo faz parte do belo plano de Deus. Há um tempo para subir, um tempo para cair, um tempo de misericórdia e um tempo para julgamento. Há um tempo para escolher e um tempo em que as opções não importam mais. Se você está vivo agora, não é por acidente. Você está em um momento em que o céu está assistindo, onde a eternidade está esperando e onde a voz de Deus está chamando. Mas o tempo não espera. Você pode ignorar os avisos, mas eles ainda vão passar. Eu sei que você está pensando em se render, mas o relógio não para de correr. Você pode se recusar a ouvir, mas isso não mudará o que está escrito. Um dia, a porta será fechada e a hora da misericórdia expirará. Nesse dia, nada mais importa. Não é riqueza, não reputação, não realizações. Só uma coisa vai importar: você pertence a Ele. Jesus não é uma opção. Ele é o único caminho. Suas palavras não desaparecerão. Meu querido, a verdade é que ela não mudará, e seu retorno não será atrasado. A questão não é se ele estiver chegando, mas quando. E quando ele o fizer, a hora da decisão terminará. A porta está aberta agora, mas não permanecerá aberta para sempre. O que você fará com o tempo que deixou antes de ir? Deixe-me perguntar uma coisa, minha querida: esta mensagem falou com seu coração hoje? Se você encontrou sabedoria, incentivou uma nova perspectiva, conhece o poder de sua mensagem. Imagine comigo, meu querido amigo, a incrível jornada que podemos fazer juntos. Este não é apenas um canal, é uma comunidade de crentes, todos que buscam se aproximar de Deus, viver com propósito e descobrir sua verdade todos os dias. Portanto, não assista apenas à margem. Junte-se a nós. Aperte esse botão de inscrição agora e faça parte de algo maior. Ligue o sino de notificação para que você nunca perca um momento de elevação, desafio ou inspiração. Estou tão inspirado pela palavra de Deus e não posso deixar de pensar que compartilhar essa mensagem pode mudar a vida de outra pessoa como este vídeo mudou a minha. Espero que você compartilhe com um amigo e, juntos, podemos espalhar a verdade de Deus por toda parte. Toda ação simples pode ser o começo da jornada de alguém para conhecê-lo. Juntos, podemos crescer em fé, viva em propósito e honre a Deus com tudo o que somos. Eu adoraria que você se inscreva, para que eu possa vê-lo no próximo vídeo. Deus o abençoe.